Dia de boas notícias do Vasco, dia de boas informações. Clube no mercado pensando grande, trazendo jogadores, pelo menos intenção de trazê-los de bom porte. No elenco, Meia diz: quero jogar, quero ajudar e muito no dia 22. Jogadores lesionados se recuperam. Aquele que era uma dúvida enorme parece que não é tão grave assim. Enfim, além disso, a direção anuncia diminuição do preço do ingresso e também promoção para torcedor para 2 ingressos, jogo do Goiás e jogo do Cuiabá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Que nada. Isso aqui é o Vasco. No final do dia, denúncia contra o CEO da SAF, Luiz Melo. Ele seria ou não seria sócio proprietário do rival? O que impediria de ser CEO da SAF? Mais uma celeuma, mais uma discussão. É paz e guerra, paz e conflito. Bem-vindos ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente volta já já com mais informações no News recheado, depois que ela tocar. Toca aí, guitarrinha, que a coisa tá feia. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Estamos chegando com o AVNews, o nosso vídeo de toda noite, que você gosta e curte tanto. Dê o seu like aqui embaixo, deixa lá um like. Se você não quiser, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Para cima ou para baixo, o importante é que você esteja aqui conosco. Pegue o link, espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando aos vascaínos que o AVNews está chegando, como sempre, recheado de muitas informações. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, o QR Code está aí na tela. Você direciona o seu celular, vai direto para a página do YouTube, que dá condição a você de se cadastrar e tornar-se membro do canal Atenção Vascaínos. Atenção, hein? Membros do canal já estão avisados. 16 de dezembro, lá no condomínio Quintas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, grande festa de confraternização de final do ano do canal Atenção Vascaínos. Olha, o buffet é top. Renata, tô contando contigo, hein, Renata? Aquele chopp gelado, aquela carne de primeira, vale muito a pena. Maravilhoso. Seja membro, você vai aproveitar demais. E também pode participar de lives e outros eventos do canal, vale bastante a pena. 2 recados na abertura do News. Primeiro, da 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos há 4 anos e dá a você a oportunidade, no primeiro comentário fixado no chat, de ganhar dinheiro. Você faz seu cadastro, consegue se habilitar a jogar e, em se habilitando, você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua aposta. Colocou qualquer valor, colocou Vascaínos, vai dobrar. E se você usar o link da 1xBet, que está aqui embaixo, você vai estar nos prestigiando, dando aquela moral pra gente junto a 1xBet. Aposte, ganhe seu dinheiro, a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria que está desde o início do projeto Atenção Vascaínos conosco. E agora o recado é do Emerson Rocha, o rústico, que agora está protegido, proteção veicular do seu carro, sua moto. Faça como o Emerson Rocha, procure a Gran Prime. E olha, a Gran Prime, você fazendo a proteção do seu carro ou da sua moto, você estará ajudando o Clube de Regatas Vasco da Gama. Saiba como, no recado do Emerson. Manda aí, Rústico. Fala, Flávio, amigos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Igual você e ao Bismarck, eu agora também faço parte da Gran Prime Proteção Veicular. Fiz a minha adesão lá no site fácil e tranquilo. Preenchi meus dados e coloquei a palavra promocional AV e ganhei 50% de desconto. Você que tem uma moto, tem um carro e ainda não tem a proteção veicular, faça o cadastro na Gran Prime. Entre no site da Gran Prime, faça seu cadastro e coloque a palavra promocional AV. Você vai ter 50% de desconto, uma proteção 24 horas, tem total atendimento, atendimento de primeira linha. O pessoal veio aqui em Nova Friburgo fazer a inspeção no meu carro e já está tudo certo, já tenho a minha proteção veicular.
com a proteção da Gran Prime. Então faça seu cadastro lá no site da Gran Prime e faça parte desse time que já tem Flávio Dias, Bismarck e agora eu também faço parte desse time. Aproveite essa promoção dessa parceria entre Vasco, Atenção Vascaínos e Gran Prime, até porque a sua adesão também gera receita para o clube. O Vasco precisa de paz. Precisa. O clube que briga, né? O clube com conflitos, com guerras, com situações constrangedoras. As brigas internas do Vasco se sucedem num ambiente tóxico. Entra a SAF, sem a SAF, associação, pré-SAF, enfim, não tem jeito. O Vasco é uma briga só. É o que o Vasco tem passado nesses últimos anos. Dia 22, o Vasco tem uma decisão de campeonato. Um jogo fundamental para o futuro do Vasco. Porque o Vasco vai enfrentar num confronto direto o Goiás, um time que está acima dele, mas dentro da zona de rebaixamento. Vencendo, passa o Goiás. E tem que vencer. O Vasco não conseguiu vencer mais de uma vez nesse Campeonato Brasileiro. Vem de 5 derrotas consecutivas, o que realmente é vexatório. Vai se tentar absolutamente tudo para tranquilizar o ambiente no CT, dar apoio e suporte aos jogadores e que a semana seja plena de bons treinos, sem muita confusão, sem nenhum disse-me-disse. E algumas medidas já estão sendo tomadas. Sábado vai acontecer um jogo-treino contra a equipe do Sampaio Corrêa, de divisões B e C aqui do Rio de Janeiro. O Sampaio Corrêa vai visitar o Vasco no CT Moacir Barbosa no sábado, 10 horas da manhã, para não deixar de ter uma atividade nesse período de data FIFA. Segunda-feira, numa medida que é surpreendente, mas é bastante positiva, treino aberto à imprensa. A gente vai poder ver o treino inteiro, saber o que se faz, o que se trabalha, até para poder passar para você, torcedor. Aquela dúvida, esse jogador treina isso? Aquele lance do escanteio com impedimento do Puma Rodrigues, foi treinado ou não foi treinado? A gente vai estar lá para ver. Uma medida importante, interessante e sem nenhum tipo de restrição. Na verdade, os setores do clube estão decidindo fazer uma promoção de ingressos para os jogos do dia 22 contra o Goiás e dia 26 contra o Cuiabá. Entendendo a importância de levar os torcedores e, de alguma maneira, dar aos torcedores uma razão, como que uma campanha de ajuda ao Vasco. Por mais que os torcedores estejam chateados com o time, tem que apoiar, tem que dar as mãos e, mais uma vez, fazer aquilo que o torcedor sempre fez, colocar o time nas costas e empurrar. O Vasco da Gama vai começar a vender ingressos a partir de amanhã. Mas hoje, agora há pouco, no site Sócio Gigante, foi lançada uma promoção para que o torcedor se motive a entrar de sócio e também a ter ingresso para os 2 jogos. Você está vendo aí na tela. Sócios podendo migrar para planos a partir do dia 20/6. Esses ingressos estarão disponíveis. Se você for migrar para um produto semestral por 6 meses, você ganha o ingresso para o jogo do Goiás. Se você pegar um sócio com migração anual, você ganha os 2 ingressos. Por isso que é no dia 20, porque aí já entra o jogo do Cuiabá, também como uma alternativa. O clube tinha propostas vantajosas, financeiras, pelos 2 jogos, principalmente pelo jogo do Cuiabá. Havia uma proposta de Manaus, a gente noticiou aqui. Mas houve recusa porque se entende ser indispensável. Não dá para fugir de São Januário, não dá para fugir do torcedor do Vasco. Que besteira! São Januário sempre foi o nosso caldeirão. E por isso os jogos estão lá, marcados, para encarar as dificuldades e tornar isso fácil. Vencer em São Januário sempre foi muito, mas muito favorável ao Vasco da Gama. E olha, essa promoção para os torcedores também é para os sócios. Não está
sendo muito falado, mas os sócios também terão a diminuição do preço do ingresso. A ideia é diminuir o preço do ingresso, ter um ingresso mais acessível para essas partidas. Tudo para que o Vasco tenha um apoio maciço do seu torcedor. Então a tentativa é essa, de ter uma relação melhor com o torcedor. Ultimamente, muitas brigas por conta de ingressos, por conta de falta de apoio para viagens, para festas nas arquibancadas. A coisa estranha, a relação que não deveria ser ruim e está nesse momento. Em campo, o técnico Maurício Barbieri, que comandou um treinamento, você está vendo fotos aí na sala de musculação dos jogadores do Vasco fazendo um treinamento. O Barbieri teve ótimas notícias no dia de hoje. Você vai ver aí a foto do Andrei treinando em campo. E também a foto de Luca Orediano, atacante que saiu com problema no calcanhar do jogo de Porto Alegre da relação e está também apto. A situação do Andrei, a princípio, está resolvida. Andrei conversou com a direção do Vasco, com Paulo Brax, com a Abel, com a comissão técnica e disse: gente, eu estou focado, eu quero jogar, quero estar apto, quero ajudar o Vasco nesse momento. É claro que ele está cuidando das suas coisas. Hoje, por exemplo, ele divulgou uma foto porque ele conseguiu visto norte-americano, porque o Chelsea vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos a partir de julho. E ele está cuidando das coisas. E ele tira foto porque o menino é jovem, está feliz, está animado, mas isso é importante que o torcedor saiba. Essa informação eu obtive de dentro do clube. Ele está sim focado, ele quer jogar. Não que ele tenha pedido para jogar, até porque ele tem contrato, mas ele disse: para com essa história, eu quero jogar, quero ajudar o Vasco. No jogo com o Goiás, tá tudo ok. Depois, o jogo do Cuiabá, faltarão aí poucos dias para o encerramento do contrato dele, aí vai se discutir se o Andrei vai estar em campo ou não. Até porque nesse jogo o Vasco não tem o Jair, e o Jair seria, no caso, no dia 29, ou melhor, no dia 26 contra o Cuiabá, o jogador que substituiria o Andrei. Mas agora não tem Jair. E aí nesse jogo do dia 22, o Andrei vai ter que jogar. Uma outra boa notícia. Ontem eu fiquei com a pulga atrás da orelha pelo mistério do Departamento Médico do Vasco, não querendo estipular grau de lesão e nem prazo para a situação do zagueiro Manuel Capasso. Só que Manu Capasso já faz fisioterapia desde o domingo e já estava ontem na academia, malhando, normal, com muita vontade, com muita força, querendo voltar em breve. A lesão, pelo que eu pude apurar hoje, não é tão grave assim. Portanto, Capasso não vai ficar tanto tempo fora como se esperava. Uma outra notícia, o volante Barros, tá vendo a foto dele aí? Ele teve alta hoje do hospital, da lesão que teve no joelho, está já em recuperação, vai começar amanhã a fisioterapia. Os médicos do Vasco não querem adiantar nada de prazo, por conta de não acontecer e depois ter uma frustração, mas não querem falar de prazo. Mas Barros não deve demorar muito, não foi uma lesão também tão aguda assim, mas vai ficar um tempinho fora, mas o importante é que já teve alta e está em fisioterapia a partir de amanhã. Tirando todos esses, além de Jair e Robson, jogadores que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, todos os outros estão à disposição. Lincoln provavelmente vai ser o zagueiro central, ao lado de Léo. A defesa não deve fugir muito. De Léo Jardim, Puma, Lincoln, Léo e Piton. O meio de campo, a gente pode até escalar aí o Andrei como um jogador praticamente confirmado. Matheus Carvalho, eu digo que é puro de 10. Acho que também vai estar. Na frente é que é a maior dúvida, porque Eric Marcos tem entrado bem, Peck é um jogador importante taticamente, mas o Vasco precisa vencer. O Vasco precisa ter força ofensiva. E não se surpreendam, Ryan é um jogador que vai jogar. Se ele tiver a companhia de Pedro Raul, dois atacantes fortes, um alto mais posicional, mas que gosta de fazer a parede. Ryan gosta desse tipo de atacante. E o Ryan pode jogar pelo lado como ele jogava na base. Jogador de força, jogador de velocidade. Tendo mais gente no meio campo, você consegue povoar mais ali e deixar o Ryan e o Pedro Raul mais à frente, com o Ryan flutuando nas costas do Pedro Raul ou pelos lados do Pedro Raul. A gente vai esperar esse jogo de sábado, aí sim,
para, de alguma forma, entender. E além do mais, o Pedro Raul tem um detalhe, ele conhece muito o adversário. Saiu do Goiás, de onde brilhou no ano passado. Por isso conhece todos os meandros. Do outro lado estará o Felipe Baixo, que conhece muito o Vasco e que com certeza nos bastidores comentou: olha, lá se nos primeiros 15 minutos a bola não entrar, a torcida vem contra, vamos tentar segurar. Não há dúvida, são, né, armas que se usam num momento como esse. Enquanto isso acontece em campo, fora de campo, e olha, saindo tarde, hein? Ficando até tarde ali no CT Moacir Barbosa, Paulo Brax, Abel Braga e Barbieri estão virando a noite, analisando nomes e possibilidades. Bom, a situação do zagueiro Balbuena. Sim, o Vasco fez sondagem para saber de números e condições, porém, não virá para o Vasco, muito difícil, condição muito alta, o Vasco quer investir mais nos jogadores de meio para frente, principalmente no 5 e no 10. Então, nesse caso, Balbuena está descartado praticamente. Mas hoje surge um outro nome e está confirmada a informação. O zagueiro Lianco, que o Vasco tentou, até a informação que nós demos no início do ano, em função das tentativas que o Vasco vinha fazendo para reforçar o seu elenco, junto ao Southampton, o clube inglês não quis vender. Na verdade, o Vasco até tentou comprar, mas tentou depois fazer um empréstimo, o Southampton não quis. Lianco fez 48 jogos com a camisa do clube inglês, mas o Southampton foi muito mal no campeonato inglês e agora o jogador tem interesse em voltar ao Brasil. E o Vasco fez sim. Sondagem procurou entender do Southampton as condições e não há tanta dificuldade assim, pelo que a gente pôde apurar. Eu conversei com o pai do jogador, Marcelo Vojanovic, que é quem faz a gerência da carreira. E Marcelo me disse: sim, houve uma sondagem. A gente está discutindo, vamos ver a situação. E eu perguntei, mas seria interessante por conta daquela situação de estar na zona do rebaixamento, o Vasco devendo? E ele me disse, o Vasco é um clube muito importante e o Brasil também é um ótimo caminho. Vamos aguardar. Lianco está no Brasil e a qualquer momento pode acontecer, porque o Southampton parece, a princípio, não colocar muito empecilho para que o jogador venha para cá, continue jogando, tenha atividade. É um jogador que tem idade, é uma boa idade para ainda produzir, para se conseguir fazer negócios, e o Vasco é um grande produto, é um grande nome, é uma grande marca. Então, a situação de Lianco deu bons passos, mas volto a dizer, a zaga não é tão prioridade, porque a situação do Manu Capasso é uma situação que preocupava, mas não preocupa tanto. Mas, de qualquer maneira, o Vasco vai tentar outro zagueiro, e o Lianco seria muito bom. O Vasco ter Lianco, Capasso e também Léo seriam 3 ótimos zagueiros. E aí, tendo Lincoln, Zé Vitor, jogadores de base, bons jogadores também, jovens, o Vasco teria bons jogadores ali. Robson e Miranda estão um pouquinho afastados dessa briga por enquanto. Então, a situação é essa. Lianco tem negócio, mas o Vasco prioriza o camisa 5 e o camisa 10. Mas o primeiro reforço do Vasco deve chegar segunda-feira ao Rio de Janeiro. E ele continua treinando em BH, você está vendo aí. Serginho, jogador, deve estar no Rio de Janeiro segunda-feira. Ele já tem um pré-contrato assinado com o Vasco da Gama e provavelmente vai começar a treinar com um grupo, indo até quinta-feira, São Januário, para conhecer, porque é a primeira vez que o Serginho vai jogar profissionalmente no Brasil. Ele saiu muito cedo, foi para fora, rodou muito e agora aos 28 anos de idade, atacante de lado de campo com a perna direita. O Vasco com muita confiança que esse jogador vai ajudar muito. O Serginho estará como primeiro reforço chegando no Vasco da Gama a partir da semana que vem. Bom, hoje, inclusive, o Paulo Brax até fez um pedido via assessoria de imprensa, porque as baterias estão todas carregadas nessa situação, de que os jornalistas, nós mandamos muitas mensagens para o Paulo Brax, e volta e meia ele responde, volta e meia não, e educadamente, através da assessoria de comunicação, ele pediu para informar, olha, não achem que eu não estou dando atenção a vocês, mas eu preciso cair de cabeça nisso aqui, preciso resolver essa questão dos reforços. Então, o Paulo pediu um tempo, se não responder é porque realmente está muito ocupado pelo volume muito grande de trabalho. Um nome que está muito bem adiantado é do
preparador físico Fábio Eiras. Ele esteve ontem conversando com a direção do Vasco e alinhou conversa com Paulo Brax, com Barbieri, e provavelmente ele vai voltar como coordenador de performance para ajudar na área física do Vasco da Gama. Fábio Eiras, que é um excelente profissional, estava sempre ao lado do Zé Ricardo. O time do Vasco ano passado era um time que corria muito e ele vai ajudar, porque o Gustavo Araújo também faz um bom trabalho. O Vasco tem as melhores marcas físicas da temporada e dentre os melhores no Campeonato Brasileiro, dos times que mais correm, que mais tem performance física. Inclusive aí buscando resultados no final, perdendo gols como o Piton, os 50 do segundo tempo na pequena área, provando que na questão de lastro físico, talvez falte uma força maior, mas a questão do lastro físico aeróbico, o Vasco está muito bem. Bom, tudo tentado pro rumo, né? Paz, tranquilidade, para pegar um adversário que também tá agitado, viu? Que trocou de técnico e pegou mais um português. É o 7º português a comandar um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Os portugueses invadiram o Brasil. Armando Evangelista, que fez uma excelente campanha com o Arouca, 5º colocado no Campeonato Português, vai disputar competições europeias. Ele é da escola de Abel Ferreira, disse na entrevista coletiva de apresentação na Serrinha de que Abel Ferreira é um amigo pessoal, fez os cursos da UEFA Pro com ele lá no Porto e fala sobre essa invasão portuguesa. Armando Evangelista, o 7º português na Série A, fala sobre a vinda dele ao Brasil. Olha, hoje em Portugal, esta vinda de treinadores portugueses para o Brasil despertou uma cobiça e o vosso futebol é muito visto em Portugal, é muito acompanhado, é muito valorizado por isso mesmo, porque os técnicos que têm chegado ao vosso país têm sido técnicos, têm sido escrutinados, têm sido escolhidos de uma forma não aleatória, mas de uma forma muito criteriosa. E isso valoriza o que é o vosso futebol, valoriza o querer estar presente neste campeonato, o querer evoluir com vocês também, o querer transmitir aquilo que são as nossas ideias e aquilo que fazemos. Por isso eu acho que em Portugal é valorizado por isso mesmo, pela chegada de técnicos conceituados que provavelmente não teriam problemas nenhuns em trabalhar na Europa, mas que neste momento o desafio futebol brasileiro é muito aliciante para nós enquanto técnicos em Portugal. E daqui a pouco, depois do Dicas de Mendonça, a gente vai falar do outro lado. Falamos de paz, de boas situações, jogadores chegando, jogadores de bom nível, recuperação física, recuperação médica, montagem de time, ingresso mais barato. Mas agora a gente vai falar sobre os conflitos, porque continua a caça. A associação e parte da área que está na SAF ligada ao Vasco não quer Luiz Melo no comando da Vasco SAF. E o negócio está muito brabo e chegou-se a um capítulo que me parece ser muito decisivo. A gente volta já já para contar essa história e as notícias finais do News também. A gente volta em poucos minutos.
Primeiro recado é do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro até R$4.000 por mês. Na descrição do vídeo você tem um link, você baixa o curso Lucrando em Home Office. Paga R$47 e tem uma equipe de suporte que dá toda a assistência para você trabalhar de casa. Tendo uma boa internet, você trabalha e consegue ganhar o seu dinheiro. Renda Extra, que tem também uma vantagem. Se você não aprender, eles devolvem a sua grana. Com calma, com tranquilidade, é muita gente e o Renda Extra vai atender você. Renda Extra, ajudando muita gente com Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos. Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e bem bom sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021, anote o número, 2209-5754. Deu problema no ar-condicionado, na máquina de lavar? Entre em contato com a Barros Barreto. Olha, o Vasco busca paz no seu futebol, não há dúvida. Mas a SAF anda sendo bombardeada. Sim, principalmente na figura do CEO da SAF, Luiz Melo. Primeiro, uma reunião agora no dia 7, extraordinária, em que Roberto Duque Estrada e Jorge Salgado queriam explicações sobre questão de fluxo de caixa, questão de comunicação, questão de desempenho do futebol. Reunião do Conselho Deliberativo, que seria hoje, também convocava Luiz Melo e Paulo Brax, além de Jorge Salgado e Duque Estrada, para dar maiores esclarecimentos, mais pressão. Mas foi adiada porque Duque Estrada está fora do Brasil. Mas também para se esperar a reunião, que acontece de 3 em 3 meses, do Comitê da SAF, no dia 21. E nessa reunião vai ser colocada claramente a intenção dos 30% do Vasco na SAF de não ter Luiz Melo como CEO. É briga declarada, guerra mesmo, não querer. E não é questão pessoal, até tem uma impessoalidade nisso aí, mas é muito mais pela questão representativa de um profissional que é bem cotado no mercado, porém não tem empatia com o Vasco, não tem empatia com o torcedor, tem uma conexão muito tênue e muito parca, além de decisões que não agradam e também uma postura muito quieta, um líder muito passivo. Essas são as principais reclamações e que já foram encaminhadas aos executivos da 777 através de e-mail, de telefonemas. Olha, eu não colocaria nem dúvida de que alguém vai aos Estados Unidos, porque o negócio está muito forte, a coisa está muito pesada. A empresa norte-americana gosta do Luiz Melo, tem simpatia por ele pelo trabalho que ele fez na due diligence. Ele fala um bom inglês, ele é muito inteligente, tem muita capacidade, mas no Vasco a coisa está muito beligerante. É guerra, é briga, é conflito o tempo todo, toda hora. Olha, eu digo a vocês, eu queria fazer um news hoje de paz e de repente surge uma reportagem da UOL, que você vai ver aí, que foi divulgada pelo companheiro Bruno Braz, o Alexandre Araújo também assinando, de que uma denúncia estava sendo feita por conselheiros do Vasco da Gama. A informação é a seguinte: os conselheiros do Vasco fizeram um pedido de investigação interna para saber se o CEO da SAF, Luiz Melo, não informou que era associado do Flamengo, quebrando uma das regras impostas para a criação da SAF. O termo de posse e um pedido por verificação foram entregues ao Conselho Fiscal do clube e também aos membros do Conselho de Administração da SAF, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. No documento e você vai ver aí esse documento, o documento de posse, você vê primeiro que é a posse de Luiz Melo e depois há o impeditivo em ter, abre aspas, vínculo associativo com clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador, no caso o Vasco. Assinatura no dia 31 de agosto de 22, data em que Luiz Melo assumiu como CEO da SAF. A ação, na verdade, é para alertar a 777 dessa situação. E a pressão é enorme
E a palavra final deles, com certeza, é a decisiva, é a fundamental para se ter um ponto final nessa história. Apesar de notícias de que ele está prestigiado, há muita força pela saída dele, sem que nem se indique ninguém. Eu obtive uma informação de que a associação, as pessoas que compõem inclusive o comitê, Jorge Salgado e também Roberto Duque Estrada, não querem nem alguém novo no lugar do Luiz Melo. Pode ser até o Lúcio Barbosa, que hoje é a área financeira da SAF, que até é vascaíno e que ficaria até o final do ano. Estaria ali nessa função de CEO. É também um profissional muito qualificado, mas tem um outro estilo, diferente do Luiz Melo, segundo eu pude apurar. O Melo, ele está firme na posição. Agora, ninguém sabe até quando ele vai aguentar essa pressão e essa relação. Vai se tentar contato direto antes do dia 21, além dessa reunião, outros contatos, e tudo isso leva a crer numa reunião do dia 21 bastante quente, porque está insustentável. A relação está ruim, como eu disse, com sócios, com torcida, a comunicação muito rala, né? O próprio Luiz Melo admite apenas que são manifestações políticas, que não tem que dar resposta. Isso na ótica dele. Talvez ele não enxergue a bronca que o torcedor está pela questão envolvendo o time. Não dar uma satisfação, não saber onde está o dinheiro, fluxo de caixa atrasado, contas a pagar também atrasadas, e não se dá nenhuma satisfação a respeito desse tema. Então isso está incomodando demais o torcedor. Mas, na visão do Luiz Melo, isso é apenas uma manifestação extremamente política. Eu entrei em contato com o Felipe Costa, diretor de comunicação, para saber se o Luiz Melo ia se manifestar, se a SAF ia se manifestar, e ele me respondeu: Flávio, por enquanto, sem resposta. O canal está aberto para que o Luiz Melo, enfim, a SAF, possam se pronunciar a respeito disso. E ontem surgiu uma informação dada pelo companheiro Juan de Lima a respeito de uma possível rusga, de uma barração do presidente Jorge Salgado num jogo em São Januário. Pois bem, eu fiz o meu papel jornalístico e fui até o presidente do Vasco ontem à noite e perguntei: presidente, essa situação é verdadeira? E ele disse: Flávio, eu te ligo amanhã. E hoje, às 8 horas da manhã, o presidente Jorge Salgado me ligou e fez questão de explicar. Foi um jogo do Campeonato Carioca que depois eu descobri que foi contra o Madureira na abertura do Campeonato Carioca. O primeiro jogo de gestão da SAF em São Januário, equipe de segurança nova, e o presidente chegou com o seu carro no portão 18, aonde ele entra como presidente do clube. E ele esqueceu o cartão de estacionamento. E a funcionária fez o papel dela: olha, o senhor não pode entrar. E ele, educadamente, isso ele me falando, disse a ela: olha, eu sou o presidente do clube, eu esqueci realmente, você pode chamar um superior seu? E veio o superior, que tomou a mesma postura e disse: senhor, eu não posso liberar o senhor sem o cartão. E ele argumentava: eu sou o presidente do Vasco. E o funcionário disse: não posso, a gente recebe ordens. Ele ligou para um funcionário dele do Vasco, que já estava no clube, e em cerca de 5 minutos chegou. Então não foi uma barração, não foi algo assim, segundo o presidente Jorge Salgado, até porque ele procurou salientar: não quero criar rusgas de que a SAF me barrou, de que houve uma ordem para que o presidente do clube fosse barrado. Não, foi um erro meu, eu esqueci o cartão de estacionamento, mas os funcionários foram muito robôs, foi a expressão que ele usou. Mas de qualquer maneira, ele procurou esclarecer, e eu estou aqui trazendo a informação para você, torcedor do Vasco da Gama. Bom, vamos então aos detalhes finais desse news. Bom, eu vou fazer questão de trazer essa informação porque é algo muito sério, porque o Vasco preza por isso. Você deve ter visto recentemente um caso que aconteceu com um senhor em Ipanema que proferiu palavras de cunho racista a um jovem num restaurante em Ipanema. O senhor Aloísio Augusto da Costa, de 83 anos, está aí na tela para você. E ele está sendo acusado de injúria racial, a polícia está investigando
E o Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama, porque ele é grande benemérito do Vasco da Gama, o Conselho de Beneméritos do Vasco quer uma explicação do senhor Aloysio Augusto, porque para ser grande benemérito do Vasco precisa ter uma conduta correta e, acima de tudo, por conta de tudo que o clube defende. Uma pessoa com esse cunho racista não merece ter a benemerência no Vasco da Gama. Ele pode ser punido como benemérito que é. E a gente vai cobrar isso aqui. E a GDA, Guerreiros do Almirante, grande abraço ao querido Carlos, rapaziada do bem da GDA, me pede para divulgar aqui a campanha do agasalho com a Associação de Moradores da Barreira do Vasco da Gama. Nos jogos do dia 22 e no dia 26, em frente ao trailer do DG, eles estarão recebendo peças de inverno, roupas em bom estado. Se você não for ao jogo, você entra em contato através do Instagram e eles vão indicar como você pode entregar nesse momento de muito frio à noite, as pessoas passando dificuldade. Vamos ajudar a gente. Vale muito a pena a gente poder ajudar as pessoas e entregar lá o seu agasalho para aqueles mais necessitados. Bom, e uma notícia, torcedor do Vasco diz que é uma notícia boa, né? Eu tô dizendo, a gente tenta dar um noticiário de paz, tenta dar um noticiário de alegria. Bom, o MT, lembra dele? Do MT? O MT, ele está permanecendo em Portugal, é isso mesmo, lá no Santa Clara, renovação de empréstimo por mais um ano do MT. MT esteve lá em Portugal, foi bem, tanto é que o Santa Clara, só que o Vasco agora estipulou um valor maior em relação a uma possível venda, né? Então, está devidamente emprestado novamente o MT, meio campo que veio do Volta Redonda. Se esperou tanta coisa dele e nada, né? Acabou que a coisa não foi pra frente. É isso, estou terminando o News de hoje. Quero mandar um grande abraço a todos aqueles que mandam mensagens pra gente, muita gente que manda nas redes sociais, muitos daqueles que a gente às vezes não tem nem como anotar porque é tanta gente, mas eu faço questão de mandar um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Ontem um rapaz que eu coloquei aqui o vídeo do casamento dele, que a esposa dele fez questão de colocar o hino do Vasco, ela é palmeirense, né? E eu fiz questão de fazer o registro aqui, porque achei bastante legal. O Alexandre e a Giovana, o Alexandre mandou uma mensagem agradecendo. Precisa agradecer não, Alexandre. Saúde, felicidade pra você. E felicidade mais pra você do que pra ela, né? Porque ela já tá com o Palmeiras ganhando tudo, né? A gente precisa ganhar alguma coisa também. Grande abraço a todos. Fiquem bem. Amanhã tem vasta programação no canal Atenção Vascaínos. Olha, tem um especial pintando aí pro final de semana bem legal. A discussão da Libra e da Liga Futebol Forte. Como é que são? O que elas prezam? O que é de vantagem para quem for para um lado ou para o outro? E olha, tem muita fera participando, muita gente legal, muita gente de nome, comando do Rafa Ribeiro. Você vai ter esse especial no final de semana. E a gente vai tocar o nosso barquinho. Amanhã tem Boletim a ver, tem news ao vivo à noite e a gente vai estar por aqui. Grande abraço a todos, fiquem bem. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!